TV Santa Luzia, no nosso espaço Conexão, com muito conhecimento e interação. E hoje a gente vai falar sobre mecanismos de defesa. Você sabe o que é isso? Elda Paula, especialista emocional. Nosso espaço Conexão cada vez mais ficando amplo, cada vez mais gente entrando, acessando e divulgando. Isso é muito legal, porque o conhecimento ele é expansivo, ele é para todos nós e é muito legal conectar com quem faz sentido. Nós aqui, o nosso desejo é que essa tribo se espalhe. Se espalhe por quê? Porque quanto melhor eu me tornar como pessoa, melhor vai ser meu ambiente de trabalho, melhor as minhas relações. E hoje eu quero trazer aqui um conceito sobre mecanismos de defesa. O que é isso? Lembrando, a gente sempre vai trabalhar inteligência emocional, coach, programação neurolinguística, o que a gente não estuda na escola. E esses comportamentos, esse tipo de inteligência, que é o quociente emocional, a gente precisa apanhar muito para aprender. Ai, meu Deus do céu! Só que nós temos esse espaço aqui, conexão, para te ajudar. Então, presta atenção. Todos nós temos uma programação. Desde pequeno, todos nós temos uma programação. Pensa num computador. Tá? E ali você vai instalar um programa, instala outro, instala outro no seu smartphone, no seu iPhone. Você vai instalando o programa, certo? E aí, conforme a necessidade, alguns vão precisar ser atualizados. Não é assim que funciona? E o iPhone ainda tem uma coisa, né? Se em algum momento ele não é atualizado, ele buga, ele para. Então, o ser humano também é assim. Ele precisa passar por atualizações. Vamos pensar, gente, há 500 anos atrás, como que era o nosso processo, nós mulheres, como que nós nos vestíamos, né? Nosso processo de comunicação, como que era. Então, sempre precisamos mecanismos de defesa e acontece o tempo todo, né? Alterações. E nós nos defendemos daquilo que não conhecemos. É normal. Eu lembro um tempo que quando lá na igreja queriam colocar a bateria. Só que não era aceito a bateria porque fazia muito barulho. E ali colocou certas proteções, algumas coisas ali, alguns argumentos. Para quê? Para se defenderem da ideia de que aquilo, do que jeito que estava, era o certo. Então nós criamos o tempo todo mecanismos de defesa. Para quê? Para proteger o nosso ego. E aí, o ser humano usa especificamente capas. O que significa isso? Tem um livro que eu sou muito apaixonada por ele. Eu não lembro bastante se o nome correto é esse, mas a ideia é o cavaleiro dentro da sua armadura. O que acontece? Quando criança, nós temos alguns entendimentos da vida, da forma de ser amado e a forma de ser aceito. E aí, acreditamos que aquele padrão de comportamento é o único e é o que é aceito, e é o que tem que ser feito. Só que cada um é um universo. Eu gosto da ferramenta Eneagrama, eu já disse isso para você, né? Por quê? Porque o Eneagrama, ele me dá a percepção que nós temos olhares diferentes e cada um olha conforme aquilo que acredita como verdade. A escola que eu vim, da inteligência emocional, ele coloca 5 mecanismos de defesa. Para quê? Para você entender a sua vida, isso é presente. Todos nós temos os 5, certo? Todos nós. Agora o quanto isso realmente está sendo um impeditivo para a sua evolução, para o seu crescimento, até para as suas relações, sejam elas profissionais ou seja elas pessoais. O ser humano não tem como dividir, agora eu sou pessoal, agora eu sou profissional. Uma área sempre vai afetar a outra. A felicidade de uma sempre vai afetar a felicidade da outra. Elas são entrelaçadas. E um primeiro mecanismo de defesa, lembrando, a defesa é uma proteção daquilo que eu não conheço.
Tudo bem? Alguns chamam isso de ignorância. Adoro isso. Por que é a ignorância? A ignorância não significa que não existe. Significa que é a distância entre o que eu não conheço e o que é. Essa distância aqui chama-se ignorância, que é a falta do conhecimento. Então vamos ampliar nosso espaço aqui e trazer o conhecimento aos nossos comportamentos. Todos temos esses mecanismos de defesa. E o primeiro dele é o quê? É a crítica. O que acontece? Quando criança, houve ali, os pais eram muito o quê? Eles sofriam, eles tinham uma maneira de cobrar muito forte, muito forte. Então, eles não elogiavam. A criança sempre tinha que fazer e os pais criticavam de alguma forma. Ele se torna um adulto e esse processo, lembra da programação? A programação instalada ali é que não existe o bom. O bom precisa ser melhor, o melhor precisa ser excepcional. Então o foco não está naquilo que é bom, mas no erro. O crítico, ele é muito forte quanto a isso. E é uma defesa. Quanto mais crítico, menos amado é a pessoa. Então a pessoa está dizendo ali, cuidem de mim, presta atenção em mim. Quando a gente tem esse olhar, o nosso nível de julgamento faz o quê? Vai lá embaixo. E a gente passa a compreender as pessoas. Então, nós, quanto pais também, nós precisamos ter esse cuidado. Nós estamos, professores, então, tem um papel fundamental aí. Eles estão num processo de formação dessa programação. E quando é inserido essa programação, gente, o dicionário pode ter qualquer definição. Se isso não faz sentido para você, não adianta. Não adianta eu pedir para o outro, falar assim, para de ser crítico, observe o que está certo. Se isso na pessoa é tão forte, ela vai ignorar, ela não vai compreender, ela vai entender que ela precisa exigir. E eu não estou dizendo para a gente ser mulambento, mas o nível de exigência ali, o foco é só no errado, só no não reconhecimento. Tira 10 notas acima de 7 e uma nota vermelha e o foco vai estar onde? Vai estar na nota vermelha. O crítico é muito forte. Faz um texto maravilhoso e erra ali uma vírgula, alguma coisa. Seu nível de exigência vai estar muito aumentado. E assim também, se você é crítico com você, imagina com o outro. O quanto você também tem esse nível de exigência. Ela tem dificuldade até de se elogiar, até de reconhecer os seus acertos. O crítico, ele tem um ego muito forte e o foco está no não, no erro, na negatividade. A gente precisa ter muita atenção. Mas o que ele quer com isso? Esse que é interessante. Qual que é a motivação dele? Aliviar a dor. Quando você entende isso, o que ele quer através desta crítica, você pode ajudá-lo muito mais. Entende? Esse é um dos mecanismos de defesa. Temos mais 4. Te interessou? Tá no segundo bloco e eu te aguardo lá. Desde os tempos atrás até hoje em dia, o Café Luziânia nos traz alegria. De manhã bem cedinho, depois do almoço, à tarde e à noite, o Café Luziânia é o mais saboroso. É tradição, pureza e sabor. É o café de verdade, o Café Luziânia tem mais qualidade. Na Agropedrosa você encontra peças agrícolas, ferramentas em geral, roçadeiras, motosserras, lubrificantes, baterias e muito mais. Além de equipamentos de irrigação, jardinagem, mangueiras, tubos e conexões. Fabricamos mangueiras hidráulicas, temos cordas e um grande estoque para melhor atendê-los. Tudo isso e com um atendimento personalizado. Agropedrosa, da cidade ao campo, a mais completa. De volta para o nosso segundo bloco e falando sobre mecanismos de defesa. Você se defende? Claro que sim, né? Sempre se defendendo, por quê? Porque seu ego se mantenha tranquilo, calmo ali, seu ponto de vista continue certo, sendo aceito. Então nós vimos no primeiro bloco o primeiro mecanismo de defesa, que é a autocrítica. E agora, um segundo mecanismo de defesa.
que é o pessimista. Você conhece pessoas assim? Né? Que o copo, ele vai estar sempre o quê? Meio vazio. É aquela pessoa que fala, e se der errado? E se isso não funcionar? É o pessimista. O foco dele vai estar naquilo que não vai funcionar, vai estar no errado, sempre. O foco dele vai estar aqui. É aquela pessoa que não tem esperança. Por mais que você coloque todas as opções ali que vai dar certo, ele vai colocar um e se. E se der errado? É ruim conviver com pessoas assim? Não, não é ruim. Mas o tempo todo nós estamos falando de extremidade, gente. É lógico que nós precisamos sempre ter um pessimista no nosso meio, mas ter uma identidade de pessimista, onde as pessoas te reconhecem como uma pessoa totalmente pessimista, isso é muito ruim. Isso é ruim, porque é uma pessoa negativa. E as pessoas negativas, elas têm poucos amigos. Não estou dizendo que a gente tem poucos colegas, até colegas. Amigos mesmo a gente tem poucos, verdade. Amigos íntimos a gente tem pouco. Mas o pessimista, ele não tem nem colega. Ele não tem nem tribo. Ele vive isolado. Isso é muito ruim. Isso pode o quê? No decorrer do tempo, esse pessimista, se o olhar dele é só para o negativo, pode gerar uma depressão. Não existe positividade. O pessimista, ele quer o quê? Ele quer ser convencido, ele quer convencer as pessoas de que a ideia dele é a certa. E a ideia dele é a certa o quê? Que não vai dar certo. Olha que horror. Conviver com pessoas assim é muito difícil. Então, se você tem um viés pessimista, começa até a anotar. Ou então pede alguém ajuda. Ajuda para quê? Quando eu tiver uma fala muito forte aí de negatividade, me ajuda. Eu gosto muito de âncoras. O que é âncoras? Quando você instala algo que vai te remeter uma lembrança. Por exemplo, se você está falando alguma coisa e percebe que o seu discurso está caminhando para o negativo, você pode fazer algo assim, deu um estralo, você fala, opa, eu estou falando errado. Você se corrige, é autoliderança. Nós somos gestores de nós mesmos. Uma terceira defesa, um terceiro mecanismo de defesa é o quê? É o bonzinho. É aquele que faz pelo outro. Ele faz tanto pelo outro porque na infância ele era só reconhecido pelos pais quando ele fazia algo, os pais batiam palma, elogiavam. E ele hoje adulto, ele entende que ele é amado e aceito quando ele faz pelo outro. E olha, conviver com pessoas assim, em um primeiro momento, é muito legal, porque ele faz por você. Ele está querendo sempre te servir. Só que o que acontece? No decorrer do tempo, isso sufoca. Porque ninguém só dá. O tanque emocional, ele precisa ser reabastecido. Se a pessoa só dá, uma hora ela vai querer receber. E ela quer receber o quê? Atenção. Ela quer receber elogio. Porque existe ali dentro um orgulho, uma necessidade latente que ela não sabe. Então, ela vai dizer assim, eu faço tanto pelas outras pessoas e ninguém me reconhece. Conhece gente assim? Pois é, mãe adora fazer isso, né? Mas nem toda mãe é assim. Tem pessoas, homens, mulheres, isso é muito democrático. Porque no mundo de percepção dele, só faz sentido se ele servir. E quando ele faz algo para si, ele se sente até constrangido. Olha que louco. Mas esse bonzinho é um mecanismo de defesa. Nós estamos falando dos excessos. O tempo todo ser bonzinho, o tempo todo fazer pelo outro. É aquela mãe que não tem tempo para ela, que vive pelos filhos. Aquele profissional que acha que a empresa não vai funcionar sem ele. Aquele relacionamento que acredita que se ele não existisse, que fragilidade seria. Ai, quanta ilusão. O bonzinho demais é uma capa que se veste para se defender do seu próprio eu. Ali existe uma insegurança. Todos esses mecanismos de defesas aqui, todos eles, existe atrás daí uma insegurança instalada. Um quarto mecanismo de defesa é a vítima. Por quê? A vítima, ela nunca vai ser culpada.
né? Ela nunca vai ser culpada de nada, ela nunca vai assumir responsabilidade. Ela é uma pobre coitada. E pobre coitado, ele não pode ser julgado, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser atendido, né? A reclamação dele, eles não param de reclamar, eles só murmuram, eles só vivem na melancolia. É diferente do pessimista. O pessimista, ele vê o lado errado. Agora, o melancólico, ele caminha para o lado da tristeza. São emoções diferentes. A tristeza é aquela que invade. Eu sou o pior de todos, eu sou o pior, ninguém olha para mim, ninguém me reconhece. Por quê? Possivelmente, na infância, ele era aquela criança chorona e ele recebia a atenção dos pais. E ele entendeu que se ele chorar, se ele se vitimizar, se ele colocar-se nessa posição melancólica, ele vai ser atendido. O ser humano é engraçado, né? Então, os nossos comportamentos, eles vão estar sempre ali na infância. Você já perguntou para o seu pai, para sua mãe, como que você agia quando era criança? Pergunta para se os seus pais não estão presentes, não tem como saber, pergunta para os seus tios, para as pessoas que te acompanhavam, como que foi a sua infância, como que você reagia, como que você se comportava, como que era. Isso vai te dizer muito nos comportamentos de hoje, vai te ditar ali, ou então você só observa. Que tipo de mecanismo de defesa você está implantando como verdade? Lembra, é a sua verdade. E um quinto é o quê? O distanciamento. Porque o distanciamento, ele isola. Quando ele isola, ele foge do conflito, né? Ele não põe coloca as suas opiniões, ele se afasta. Então, quando ele se afasta, automaticamente ele vai se anular. Conhece pessoas assim? Que não entram em conflito e eles se isolam tanto que vai parecer aquela ameba. Apatia, aquelas pessoas que são muito bege, que não tem voz, que parece que não tem nem opinião. Por quê? Eles se isolam porque eles acreditam que se eles falarem, isso vai trazer sofrimento. Então, e vai trazer sofrimento, pior, eles não vão ser amados e aceitos. Então, o que eles fazem? Ele se esconde dentro dele mesmo. Isso causa uma verdadeira angústia. Porque nós não somos feitos, gente, para ficar isolados. Ninguém é uma ilha. Nós somos seres plurais. Nós precisamos de convivência, de relacionamento. Então entenda, os mecanismos de defesa, eles estão aí para proteger o ego. E eles servem como um cuidado. Só que ele tem que ser gerenciado. Qual que você tem mais usado? A crítica, o pessimismo, o lado bonzinho, o vitimista ou o distanciamento? Um desses 5, ou todos eles? Não sei, mas todos eles estão aí. O importante é você trazer para a sua gestão e usar quando preciso, mas também saber que, em demasia, ele pode estar comprometendo todos os seus relacionamentos. Se conectou? Faz sentido? Então, porque o melhor é aqui, no canal Santa Luzia, no nosso espaço Conexão.